E Freak no Corpo de um Assassino é mais um filme de sessão da tarde e isso é um baita de um elogio. Fala galera! Primeira coisa assim, já pra falar a verdade, esse filme funciona muito por causa de um cara chamado Vince Vaughn. Ele é o grande astro desse filme, né? E ele consegue desempenhar muito bem esses dois papéis que ele tem no filme ali, né? Qual é a sinopse básica de tudo que acontece, tá? No Freak, existe um serial killer que já tinha problemas mentais, né, de anos e anos e anos, que estava preso num manicômio, ele acaba escapando e ele vai atrás de uma adaga, tá? E essa adaga é aquele tipo de mitologia que existe, azteca em relação a essa adaga, que vai acontecer precisa ocorrer um sacrifício e pode ocorrer algumas situações caso esse sacrifício não aconteça da maneira que ele tem que ocorrer. E é justamente o que acontece no Freak. O personagem do Vince Vaughn, primeiro a gente conhece ele já executando, né, um quarteto adolescente lá, que lembra muito, cara, os filmes slasher dos anos 80, principalmente Sexta-feira 13, e ele consegue a adaga. E logo depois que ele consegue a adaga, ele vai atrás, né, dessa tal pessoa onde ele precisa fazer o sacrifício, que é na decorrência da lua cheia, e ele chega lá e acaba procurando a Millie, que ela tá, cara, envolvida num pós-momento de aquelas noites de futebol americano, nos Estados Unidos, e ele vai lá pra fazer esse sacrifício com ela, mas acaba dando tudo errado. E naquele momento que dá tudo errado, acaba tendo um momento de transformação, né, onde a alma de um acaba indo pro outro. Ou seja, como aqueles outros tantos filmes que a gente já viu, no momento que eles acordam no outro dia, eles estão trocados os corpos, né? Ela tá no corpo dele e ele tá no corpo dela. E a partir daí que o filme ganha muita potência pra tudo que ele quer contar, porque, cara, ele é completamente despretensioso esse filme, tá? Ele é uma diversão pura e ele lembra muito o Sessão da Tarde, cara, porque ele não tem muitas complicações na maneira que ele vai contar essa história ali. Por mais que o filme, até no primeiro momento, assim, no primeiro ato, ele tenta colocar um drama pro personagem dela, só que esse drama ele não é muito bem explicado, tá? É também uma falha que tem ali do roteiro. Nem a história dela é muito bem clara, a gente só sabe que ela tem um problema que aconteceu há um ano e no decorrer do filme a gente vai entendendo exatamente quais são as dores que estão acontecendo com ela e consequente da família também. E na parte dele também, a gente não tem uma noção clara qual é a história daquele personagem ali do serial killer. Até lá depois, no segundo ato, quando já tem um momento de transformação, que ela já tá no corpo dele, que daí sim a gente tem a noção de quem é aquele personagem, qual é o passado dele. Então isso aqui, cara, já é algo que mostra duas coisas, tá? Que o roteiro não quer dar tanta importância, e segundo, que dá pra te preocupar, entendeu? Então ele é um filme, assim, bem despretensioso, ele é uma parte bem... que importa muito mais essa comédia do que tá acontecendo ali, até do que, cara, como se fosse um filme de terror, especificamente de perseguição e tudo mais. E nisso tudo, cara, o Vince Vaughn tá, assim, impagável. Ele, como serial killer, ele tá muito bem. Ele consegue colocar todo aquele peso que tem no olhar desse assassino, desse maníaco que tá acontecendo ali. E no momento que tem a transformação dele, que ele vira a Millie, cara, ele fazendo toda a parte de interação com os amigos e as reações que ele tem em relação ao cara lá que ela gosta e tudo mais. Cara, é muito bom, funciona muito bem, porque tem todo aquele... O Vince Vaughn é um cara feito pra comédia, cara. Ele manda muito bem no drama, mas ele é feito pra comédia. Tem tantas comédias que esse cara já fez, e ele sabe aproveitar muito bem, ele tem um time cômico ótimo, assim. E ele consegue colocar que não fica tão forçado assim, né, aquele momento ali, porque errar é muito fácil. É muito fácil ficar um pouco mais supervalorizado, essa parte de, né... A gente vê um homem adulto, de quase 2 metros de altura, simplesmente agindo e falando, pensando como uma adolescente ali dos seus 18 anos. Qualquer coisa a mais vai acabar sendo um erro, vai ficar supervalorizado. E ele consegue achar essa medida certa de ficar gostoso e engraçado de assistir. Né? E isso também acaba dando muita força para os dois coadjuvantes que tem, que são os melhores amigos da Millie, que conseguem colocar uma leveza e ao mesmo tempo conseguem fazer com que a trama ande cada vez mais junto, cara, com o personagem do Vince Vaughn. Então, essa pra mim é a melhor parte do filme, é a relação que acontece entre esses três. Eu acho que um dos maiores problemas, tá, que teve pra mim nesse filme foi a sequência final. A sequência final, porque o filme ele acaba tendo 2 finais, basicamente isso, tá? Ele tem uma conclusão, e que aparentemente é uma conclusão, mas ele segue algumas regras, né, de filmes slashers dos anos 80, assim. Então,
Tem coisas do, por exemplo, cara, o assassino ele nunca pode estar morto, né? Tu nunca pode considerar que ele tá morto, porque ele sempre vai voltar. Isso é uma regra usada em tantos e tantos filmes, por exemplo, Saga Pânico, Sexta-feira 13 e outros afins, entendeu? Que seguem essa mesma linha. E acontece isso aqui no Freak também. Isso aqui, a maneira que acontece, cara, ela acaba não ficando muito coerente, assim, tá? Não que essa coerência ela precisa acontecer automaticamente no filme de terror. Só que o que acontece? O primeiro final ele é muito claro, né? A maneira como é derrotado o serial killer. É muito claro como aquilo lá acontece, inclusive com os ferimentos e tudo mais. E logo depois, passa 2, 3 minutos ali dentro do filme, que na relação do que a história está contando ali, algumas horas, que a gente tem aquele segundo confronto, não tem nada daquilo ali acontecendo no corpo dele, entendeu? Tá todas as funções plenamente normais, como se ele não tivesse tomado tiros nem nada, entendeu? Então, isso sim, pra mim, ficou um pouco forçado de talvez não precisar desse segundo final. Mas assim, ok, a gente precisaria ter um confronto diretamente entre os dois, ou uma vitória da união da família em relação ao problema que tá acontecendo, elas realmente se unirem. Não sei, cara, porque não tá tão destruído assim essa família, tá? Que a gente, no segundo ato do filme, quando a gente tem a conversa da mãe, por exemplo, com o personagem do Vince Vaughn lá, que tá colocado como a filha, a gente tem a interação também da irmã com a irmã mais velha policial com a irmã mais nova também. Então a gente já tem aquilo lá mais ou menos claro, assim, qual é o problema que está acontecendo e que elas vão se unir. Não sei se ter de novo um momento final de enfrentamento do vilão que já estava vencido, isso, sabe, dá ganho pro filme, porque é uma coisa tão rápida também que pra mim assim ficou desnecessário. Ficou desnecessário. Talvez até um momento de cena que eles tentam criar um maior suspense, né, em relação à casa, em relação ao que está acontecendo ali dentro. Mas não, sabe, ele ficou demais. É uma coisa que sobrou muito no roteiro, parece algo assim, ó, cara, vamos botar porque a gente precisa ter essa cena aqui a mais, entendeu? Ficou uma coisa meio forçada, assim. Mas então é isso, galera. Freak no Corpo de Assassino, ó, bate-se na tarde, vale muito a pena ver, ele é um filme muito divertido. Que assistiu? Deixa aqui nos comentários o que achou, vamos conversar sobre. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e Take04, viva o sonho aqui!